irmão, minha irmã, é o programa Voz da Igreja começando mais uma vez. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. O programa Voz da Igreja quer ser o lugar favorável onde nós partilhamos as alegrias da nossa fé e da nossa missão neste mundo. Estamos no tempo da Páscoa. Vamos meditar o texto do 4º domingo da Páscoa, onde nos encontramos com Jesus, o bom pastor. Estamos vivendo este domingo de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Por isso, mais uma vez, quero convidar você a permanecer conosco e vamos ao primeiro bloco do nosso programa, Bebendo da Fonte. Vamos mergulhar no texto da Palavra de Deus, do Evangelho deste domingo, domingo do Bom Pastor, 4º domingo da Páscoa. Se você tem a sua Bíblia por perto, pode tomá-la. Vamos ler o texto de João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, enquanto o lobo as ataca e as dispersa. De fato, ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la. Tal é o mandamento que recebi do meu Pai. Meu irmão, minha irmã, neste domingo nos voltamos para esta bela imagem de Jesus no 4º Evangelho, a imagem do bom pastor, do belo pastor, do verdadeiro pastor. São palavras que traduzem o texto original. Bom, belo, verdadeiro. Este é Jesus. Aqui no 4º Evangelho haverá revelações de Jesus feitas nesta forma. Eu sou. Eu sou. Aqui, mais uma vez, Jesus se revela. Eu sou. Se revela, se compromete, promete. Eu sou o bom pastor. E aqui nos debruçamos sobre esta bela imagem para perceber exatamente por que Jesus é bom, belo e verdadeiro pastor. Certamente esta imagem é tão conhecida, não só nossa, que conhecemos e percorremos o texto bíblico, mas é também uma imagem recorrente. Não nos perdemos quando temos que citar algum texto bíblico onde Jesus ou onde Deus se revela como pastor. Vem logo à nossa mente o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Outro texto também precioso é aquele de Ezequiel. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. São, digamos assim, textos paradigmáticos que nos fazem perceber Deus, nos fazem perceber Jesus como este que nos cuida
como o pastor cuida das suas ovelhas. Mas Jesus usa aqui nesse pequeno trecho do capítulo 10 de São João, alguns elementos que identificam o bom, belo e verdadeiro pastor. O primeiro elemento é dar a vida. Essa expressão, dar a vida pelas ovelhas, ela aparece algumas vezes ao longo deste pequeno texto. Jesus é aquele que dá a vida. E não dá a vida como um sacrifício que ele não quer suportar. Mas ele mesmo diz, dá a vida livremente. Versículo 18, ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Eu a dou livremente. Há nesse bom, belo e verdadeiro pastor que é Jesus, uma disposição oferente. Ele se dá. Tendo amado seus, Jesus amou-os até o fim. É outro belo texto de São João, lá no capítulo 13. Jesus ama e dá a vida. Dá a vida pelos seus. Aqui estamos diante de uma das características que definem este bom pastor. O mercenário foge. O mercenário salva-se a si mesmo e deixa as ovelhas entregues ao lobo. O bom pastor é aquele, portanto, que dá a vida para que as suas ovelhas tenham vida. Este é Jesus. E no mistério pascal que celebramos, contemplamos exatamente isto. Um pastor que ama até doer, até dar a vida, até morrer. E morrendo, dá vida, vida plena às suas ovelhas, vida plena a quem crê nele, e nele tem a vida eterna. Aqui estamos diante do primeiro elemento, ou da primeira qualidade que define este bom, belo e verdadeiro pastor. É aquele que, portanto, dá a vida, e a dá livremente. Dá porque sabe que dando-a, vai recebê-la de volta. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la. Foi isso que recebi do meu Pai como mandamento dele. Jesus dá porque sabe que o Pai devolve esta vida dada. Por isso ele é pastor bom. Mas há um segundo elemento também importante que define este pastor que é Jesus. O segundo elemento é conhecer as ovelhas. Versículo 14, aparece esta palavra de Jesus. Eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Como eu conheço o Pai e como o Pai me conhece. É importante perceber que aqui estamos diante de outro atributo que faz com que esse pastor, Jesus, seja bom, belo e verdadeiro. Conhece. E conhece não é simplesmente ter colocado os olhos sobre. Conhece significa penetrar a intimidade. Significa conhecer por dentro. Significa conhecer o coração. Este é Jesus em relação às ovelhas. Este é Jesus em relação a nós. Conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. E aqui há, portanto, uma relação de reciprocidade, porque são conhecidas em profundidade, também essas ovelhas se dão, permitem-se serem guiadas por este bom e belo pastor que as ama e as conhece na intimidade, na profundidade do ser e da vida. Este é Jesus, meu irmão, minha irmã. Neste tempo difícil em que nós vivemos, somos chamados a contemplar esta imagem do Senhor. A imagem de um pastor bom, verdadeiro, belo, zeloso, que cuida das suas ovelhas, que somos nós, cuida da sua igreja, conhece em profundidade as nossas misérias, as nossas angústias, os nossos medos, mas também conhece em profundidade a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa confiança nele neste tempo difícil.
E é um pastor também que dá a vida por nós. Isto é, nos sustenta no caminho, nos permite saboreá-lo, seja na Eucaristia que comungamos, mesmo que à distância, mas, como lembra Santo Agostinho, crês, então já comeste? Então aqui é importante perceber que este pastor que dá a vida é aquele que não só morreu definitivamente uma única vez na cruz e ali expressou o seu amor máximo e oferente, mas também que continua dando vida às suas ovelhas, que contemplando e comendo deste bom e belo pastor, avançam, cuidando da própria vida, cuidando da vida do outro, a fim de que esta cultura da vida que se faz presente e necessária neste tempo, que ela continue e se prolongue como um grande dom. Cuidados pelo bom e belo pastor, sejamos também cuidadores. Recebendo dele a vida, zelemos pela vida nesse momento colocada em xeque entre nós devido à pandemia e outros tantos males que nos afetam. O Senhor conhece o nosso coração por dentro, sabe o quanto esperamos e confiamos nele. Por isso, nós queremos pedir a este bom e belo pastor que nos ajude nessa travessia do vale escuro, tenebroso, como rezamos no Salmo. Mas o cajado, o bastão dele estão conosco, nos protegem e nos ajudam a avançar. O Senhor é um pastor que nos conduz, nos ama, nos conhece, dá a vida por nós. Bebemos da fonte. Olá, meu nome é Sabrina e eu sou responsável pelos trabalhos das obras sociais em São Maria de Nazaré. Nós cuidamos de uma instituição acolhedora para adolescentes do sexo feminino, uma comunidade terapêutica para adolescentes do sexo masculino, o serviço de acolhimento em família acolhedora e também o lar dos idosos. Venho falar com você sobre a destinação de parte do seu imposto de renda para os fundos da infância e também o fundo do idoso. Através dessa destinação você pode ajudar, e muito, a manter os nossos trabalhos, a dar continuidade em tudo que a gente faz. Nós apresentamos projetos nos respectivos conselhos da criança, conselho do idoso, e com aprovação nós conseguimos pagar salários de funcionários, despesas, melhorias, fazer com que este nosso trabalho aconteça. Por isso eu te convido a fazer a destinação de parte do seu imposto de renda para esses fundos. Muito obrigada! No coração deste tempo, estamos no tempo da Páscoa, quarto domingo, dia de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Este Dia Mundial de Orações pelas Vocações, já estamos na edição de número 58, esse dia foi instituído pelo Papa São Paulo VI, em 1964. E o Papa então ligou esse dia de oração com o Domingo do Bom Pastor no nosso caminho pascal. É importante então que nós também entendamos que esta bela imagem de Jesus, o bom pastor, o verdadeiro pastor, essa imagem também e esse sentimento devem acompanhar as vocações, particularmente as vocações para o serviço à vida consagrada, para as vocações para o ministério sacerdotal, enfim, as vocações de especial consagração. E o Papa Francisco, como também os outros papas antes dele, desde Paulo VI, também escreveu a mensagem para este 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E o Papa Francisco põe no foco São José. São José, em cujo ano estamos, e deu como título da sua mensagem, São José, o sonho da vocação. Então nos voltamos mais uma vez para este patriarca que estamos
colocando com frequência nesse caminho desde o último dia 8 de dezembro, estamos nos colocando diante de São José como aquele que para nós é modelo, é exemplo, é intercessor, para que aprendamos também deste homem justo, como diz o Evangelho de Mateus sobre José. O Papa, então, vai, a partir da imagem, da missão, do perfil humano de José, vai nos ensinar também nesse Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Olhando para José, o Papa nos convida a perceber que toda vocação deve tender a isto, 2 pontos, gerar e regenerar vida todos os dias. Toda vocação. A vocação para o casamento, a vocação para a vida celibatária, a vocação consagrada nos ministérios específicos, toda vocação deve gerar e regenerar vida todos os dias. Assim como nós ouvimos no primeiro bloco acerca de Jesus, o bom pastor, que dá a vida e dá a vida livremente. Toda vocação deve estar alicerçada nesta missão ao redor da vida, do cuidado da vida. Mas o Papa chama a nossa atenção para 3 palavras-chave que a vocação de José nos sugere também para a nossa vocação. As palavras são essas: sonho, serviço, fidelidade. Olhando para José, nós queremos também aprender com ele, nessas 3 palavras, aquilo que deve ser o nosso caminho vocacional. Sonho é a primeira palavra. O Papa, mais uma vez, mencionando a sua carta apostólica Patris Corde, lá do dia 8 de dezembro, o Papa volta a falar dos sonhos, dos 4 sonhos de José, para nos ensinar que São José deixou-se guiar decididamente pelos sonhos, nos quais Deus lhe falava. Por quê? Pergunta o Papa. José deixou-se encaminhar segundo os sonhos, porque o seu coração estava orientado para Deus, estava já predisposto para Deus. Escuta Deus e se deixa mover e decide segundo Deus, aquele que tem um coração próximo, um coração orientado para Deus, a ponto de perceber que Deus lhe fala ao coração. Deus não gosta de se revelar de forma espetacular do Papa, forçando nossa liberdade, mas Deus nos visita ali, onde nós e Ele podemos estar na intimidade interior do coração. Os sonhos, diz o Papa, introduziram José em aventuras que ele nunca teria imaginado. E assim acontece também na nossa vocação. O chamado de Deus impele sempre a sair, a dar-se, a ir mais além. Isto é a vocação. Sair de nós mesmos, na direção de alguém que eu elejo para estar comigo, ou na direção de uma causa, na direção dos irmãos, na direção de uma vocação onde a minha vida é consagrada a Deus e aquilo que Deus quer de mim. Esta é a primeira palavra, então, que o Papa, a partir de José, nos faz entender sobre a nossa vocação. Vocação é escutar Deus e arriscar-nos naquilo que Deus pede de nós. Toda vocação é um risco que corremos porque é Deus quem nos chama a correr esse risco. A segunda palavra que o Papa utiliza a partir de São José para falar da nossa vocação é a palavra serviço. Serviço. E o Papa nos faz perceber que José é este homem do serviço. Serviço à família de Nazaré, serviço lá na sua
carpintaria, serviço a Deus, a quem ele se dedica inteiramente, serviço à igreja de quem ele é patrono. E o Papa vai também, mais uma vez, citar o seu texto Patris Corde, para nos ensinar que toda verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Não se trata de simplesmente oferecer-me como sacrifício para esta ou para aquela vocação. Não se trata de assentar-nos nessa dimensão do sacrifício para dizer que estamos oferecendo a Deus alguma coisa. Mas se trata de avançar para além do simples sacrifício. É preciso maturar este sentimento ou essa disposição para perceber que o serviço a que José se dedicou e que nós somos chamados também a dedicar-nos, o serviço torna-se regra de vida diária. De modo que aí eu me realizo. Eu, a partir do serviço que eu ofereço e presto ao outro, à igreja e ao mundo, eu me torno, portanto, mão estendida do Pai Celeste para aqueles que estão conosco no caminho. A minha dimensão de serviço significa expandir na direção dos irmãos os cuidados de Deus. Esse cuidado chega ao irmão através da minha disposição ao serviço. E o terceiro aspecto que o Papa enxerga em José e nos convida também a enxergar no nosso caminho vocacional é a fidelidade. O José sabe que a existência se constrói apenas sobre uma contínua adesão às grandes opções. José sabe disto. Ou ele ficava ali na sua vida solitária, na sua carpintaria, sem Maria e sem Jesus, ou ele avançava para a grande opção para a qual Deus o chama, de acolher Maria, de acolher aquele que vai nascer de Maria, filho do Altíssimo, e assumir, digamos assim, o serviço do cuidado desta mulher e deste menino, sabedor do que significa este mistério. Portanto, a vocação só amadurece através da fidelidade de cada dia, diz o Papa. A fidelidade é alguma coisa que nós construímos no caminho. A desejamos desde o princípio, mas vamos no dia a dia, dando passo na direção do risco, da aventura boa, onde Deus vai conosco, porque foi Ele quem nos chamou para este lugar, para este serviço, para esta missão. É importante nós nos lembrarmos, e o Papa faz questão de recordar isso, que quando Deus chama José, Deus diz a ele: não temas, José, filho de Davi. Essas são palavras de promessa de Deus, não apenas um convite, mas também uma promessa. Não temas, tu não estás sozinho, eu estou contigo, sou eu que te chamo, sou eu que te envio. É esta também percepção que nós tínhamos que levar conosco no caminho, meu irmão, minha irmã. Vamos então viver esse domingo de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, que são tão necessárias, porque já estão escassas. Há lugares no nosso país em que os seminários estão fechados, as casas de formação estão fechadas porque não há vocações. Hoje é urgente rezar e pedir ao Senhor da Messe, ao bom e belo pastor, que envie vocações para este nosso tempo, de forma que não faltem aqueles que, escutando Deus como José escutou, possam dedicar-se à aventura do cuidado da vida, com fidelidade, com disposição serviçal, assim como José, e mais ainda, assim como Jesus, o bom e belo pastor, no coração deste tempo.
superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, convido você, meu irmão, minha irmã, a ficar agora com esse belo vídeo, onde mais uma vez contemplamos, a partir da mensagem do Papa, a figura de São José como modelo para toda vocação. Que a sua vocação e a minha também possam sempre mirar-se em São José, como aquele que nos ensina a ouvir Deus, a colocar-nos a serviço de Deus e a manter nossa fidelidade na direção dele e dos irmãos. Ó bondoso São José, soubeste ouvir o Senhor, intercede pelas vocações, operários e operárias para a messe, para estender o reino de amor, para estender o reino de amor. Ó bondoso São José, soubeste ouvir o Senhor, intercede pelas vocações, operários e operárias para a messe, para estender o reino de amor, para estender o reino de bondoso São José, soubeste ouvir o Senhor, intercede pelas vocações, operários e operárias para a messe, para estender o reino de amor, para estender o reino de amor, para estender o reino de amor, para estender o reino de amor. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.